Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E hoje foi ao ar o 12º episódio da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race. E diferente dos últimos episódios, eu achei esse bem interessante, bem divertido até. E pra mim foi uma surpresa, porque chega na reta final, algumas pessoas já estão cansadas e nós não estamos muito diferente desse clima, né, desse sentimento de exaustão, mas eu acho que foi um episódio que valeu a pena. Pelo menos assim, olhando toda a trajetória dessa atual temporada de Drag Race. Foi um episódio bacana pro top 4. Eu gostei também desse episódio, que teve mais, né, um dinamismo. Por exemplo, mostrava uma parte delas lá com o Todrick, depois mostrava uma outra delas lá no podcast. Elas acabaram comentando e se divertindo mais do que acontece em algumas finais, né, do programa. E deu pra ver também mais descontração do lado delas, e não aquele espírito tão competitivo que a gente teve igual no final da temporada passada, da 9ª temporada. Uma coisa que eu reparei nesse episódio foi que quando The Vixen ainda tava na competição, as pessoas falavam que ela trazia uma negatividade, um clima pesado e tal. Mas enquanto a The Vixen ainda estava na competição, alguns episódios eram divertidos, né? Então assim, eu acho que o problema não era a The Vixen em si, talvez seja a pressão que é colocado nas drags, né, por conta da produção e tudo mais, que faz com que alguns episódios sejam mais pesados que outros. Porque chegou agora na reta final, o que tinha pra ser, né, um dos episódios mais maçantes foi um dos mais divertidos. Então deve ter muitas coisas nos bastidores que a gente não faz ideia que impacta na forma com que o episódio é conduzido. Eu tô insistindo nisso da produção e tal, porque estava revendo a primeira temporada de Unreal, que é, né, sobre os bastidores de um reality show, e a primeira temporada pra mim é uma das melhores dessa série, porque ela mostra muito sobre as maquinações dos bastidores, que a gente não faz ideia de como impacta no resultado final de um programa. Então, não vou me estender nisso, né, mas é só mesmo uma observação mesmo, de que quando os produtores estão ali, de certa forma, manipulando as drags pra fazerem uma coisa X ou Y, isso impacta no resultado final do que assistimos. Mas, enfim, a edição também tá aí pra poder conduzir uma certa narrativa e, de certa forma, a gente chegou no momento em que é gritante quem que são as queridinhas pra levar a 10ª temporada. Então, falando em queridinha, né, vou falar da Aquaria, uma experiência que eu tive, que no começo, naqueles vídeos promocionais e no Meet the Queens, ela se mostrou assim, aquela pessoa bem amostrada, cabeça em pé, nariz em cima, sabe? Mostrou assim uma pessoa bem arrogante por esses vídeos. E eu pensava que ela ia ser muito chata. A mesma coisa do que eu pensava da Violet. Aí depois a temporada começou, a Vixen brigou com ela naquele Untucked e ela começou a mudar, e a cada episódio que passava você via que ela mudava a forma que ela falava as coisas, mesmo se ela falasse alguma coisa assim, ignorante, ela se desculpava, e isso daí foi uma coisa que acabou também me cativando. Eu gostei bastante de ver a evolução da Aquaria durante a temporada, e no momento em que elas estão no Untucked é bacana porque a Aquaria fala, né, que ela é muito grata à amizade com a Asia O'Hara, porque graças a Asia ela pôde perceber como seu comportamento estava, de certa forma, sendo negativo, e isso manteve ela mais pé no chão, concentrada no jogo, e fez com que ela se tornasse uma pessoa mais sociável ali, né, na competição e na relação com as outras drags. Eu achei isso muito bonitinho, inclusive ela chorando, emocionada, eu achei bem bacana, que deu uma humanizada maior nela, mas eu acredito também que é uma questão de evolução interna mesmo, né, porque ela vem de uma realidade de Instagram em que é uma drag muito curtida, muito celebrada pelos próprios seguidores, e ela chega numa competição com outras 13 drags, cada uma com personalidade diferente, cada uma com histórico de vida diferente, com estilo de drag diferente, ela vai querer se destacar de certa forma, e como ela já tem uma fama anterior ao programa, acaba que o ego dela poderia estar mais alto do que deveria, né? Então o choque da briga com a The Vixen e as próprias conversas com a Asia O'Hara podem ter feito com que a Aquaria se tornasse uma pessoa mais humilde. Embora a gente não saiba o que acontece nos bastidores, é bacana perceber que as queens têm uma vida fora das câmeras. Então, quando a Aquaria fala que a Asia conversou muito com ela, fazendo com que ela ficasse mais pé no chão, a gente percebe que a conversa que a Asia teve com a Aquaria não foi só naquele momento lá em que elas voltaram do lip sync em que a Cameron e a Eureka foram salvas. Elas tiveram outras conversas em outros momentos que ajudaram a fazer com que a Aquaria se tornasse uma pessoa mais agradável ali na competição. Então é bacana a gente, às vezes, imaginar um pouco mesmo como que é essa relação das drags longe das câmeras, porque às vezes é uma relação até mais saudável e divertida do que eles mostram pra gente, né? Assim, mas também, levando nessa questão, a vida delas aqui fora, por exemplo, pode afetar no nosso ponto de vista delas
dentro do programa. Vou usar como exemplo a Eureka, que teve aquela confusão lá da DragCon, que o pessoal falou que ela não queria falar com ninguém, não queria tirar foto, cobrou até a mais pro menino porque ele tava com a camiseta de uma outra drag. E se você for levar isso em consideração e não o que tá passando no programa, realmente, você vê que você começa a criar aquela coisa na sua cabeça de que ela é uma pessoa chata. Só que no programa, ela foi super bem, realmente, assim, algumas roupas e tudo. E, caso se você ficar levando em consideração algumas coisas que passam aqui que são, de certa forma, chatas, de quando são vistas desse modo que afeta a competição, a gente acaba nem aproveitando muito o programa. O que eu acho também é que isso vai muito de cada pessoa, sabe? Quando o fã já tem uma certa resistência com uma drag X, com certeza ele vai preferir levar em consideração as críticas negativas que ela tem, as fofocas ruins que a drag tem nas redes sociais, pra poder acabar usando isso como argumento contra essa drag que ele não gosta. Então, tem esses dois lados da moeda, né? Tem tanto as impressões negativas que vêm de fora do reality, que impactam na forma que a gente vê uma drag, e a própria resistência que cada pessoa tem com uma drag, que faz com que as pessoas prefiram acreditar nas coisas negativas, desconsiderando as positivas. Um exemplo disso é como as pessoas enxergam a The Vixen. Muitas pessoas não gostam da The Vixen e acabam levando mais em consideração as coisas negativas que ela já fez, os barracos que ela já se envolveu, do que focando nas coisas positivas que ela faz. Da mesma forma da Eureka mesmo. Tipo, como acabei criando uma certa resistência com ela, acaba que as coisas negativas que a envolvem me fazem levar isso em maior consideração do que as coisas positivas. Porque quando ela fala, por exemplo, que tem uma mãe doente e gostaria de ajudar essa mãe doente com o dinheiro que ela ganharia vencendo o show, eu acho que isso é uma forma de ver como a Eureka também se importa com os outros, como ela tem uma causa muito importante pra estar ali na competição, mas acaba focando mais em que a Eureka é muito barulhenta, a Eureka é irritante, a Eureka está sendo ajudada pela produção. Isso é uma coisa que a gente acaba mudando, às vezes, o ponto de vista, revendo a temporada, porque quando a gente tá vendo a temporada, a gente deixa com que as emoções do momento falem mais alto, né? Então, por exemplo, eu posso ter falado uma coisa no podcast da semana passada que hoje, após ter refletido melhor na questão em si, eu mudei de opinião. Então, acho que é uma montanha-russa, assim, de emoção, né? Nessa questão, por exemplo, que você falou que é a The Vixen e o pessoal sempre foca mais naquilo que passou ruim dela, toda temporada vai ter isso, porque nas outras temporadas também tiveram coisas assim, só que pelo menos pra mim não era tão comentado porque eu não acompanhava tanto assim, muito em grupos e conversar igual a gente conversa aqui no podcast. Aí vai de cada um, porque quem tá muito inserido nas redes sociais e tá comentando em todo canto, acaba absorvendo essa negatividade e reproduzindo ela. Então, por isso que às vezes é bom, quando uma temporada tá rolando, a gente tentar se distanciar o máximo possível, né, desses locais em que rola muito hate e comentário criticando Queen X ou Queen Y, porque isso, de certa forma, impacta mesmo a nossa percepção do reality. Eu, quando tava assistindo a sexta temporada, eu tava torcendo muito pra Bianca Del Rio, só que a Adore Delano tinha uma fanbase, assim, imensa. E na competição, a Bianca Del Rio era, assim, disparada a melhor competidora. Quando a gente pega pra analisar o histórico dela, a performance dela no geral na competição. Só que os fãs da Adore estavam passando dos limites, assim, na insanidade da torcida por ela, e sempre desmerecendo outras drags. E isso meio que me fez tomar uma certa antipatia da drag, sabe? Só que assim, a drag não tem culpa dos fãs que tem, mas de certa forma acabava que eu associava todo aquele hate, toda aquela chatice à drag. Então eu percebi que o melhor seria me distanciar, ou então não levar tão a sério assim as críticas que alguns fãs fazem nas redes sociais em defesa de sua drag. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava lendo um post que eu havia publicado no Face, que era uma entrevista que a Miss Cracker fez após ter sido eliminada. E aí nessa entrevista dá pra perceber que ela tava bem chateada ainda, né, com as palavras de Johara, quando disse que ela não era uma estrela no 11º episódio das Gêmeas Boa e Gêmeas Má. E aí a Miss Cracker disse que iria se reencontrar com a Asia no Reunited, e a Asia, no caso, iria encontrar um cracker, né, no caso o biscoito, muito salgado, e meio que assim, a resposta da Miss Cracker nessa entrevista, dá pra perceber que ela tava chateada, e também deu pra perceber uma certa prepotência nela, né, em afirmar que, embora ela não seja uma estrela, como a Johara havia dito, mas ela tinha até mais seguidores no Instagram e tudo mais. Enfim, uma questão de números que eu acho que é bem necessário pra você querer se justificar como sendo uma estrela melhor ou não que outra pessoa. Mas aí tinha muito fã, sabe, desmerecendo a Johara, falando que a Johara era uma arrastada. Tipo, na boa, se a gente for analisar o top 4, uma pessoa que não foi arrastada pro top 4 foi a Johara, né? Então dá pra ver como os fãs são insanos e acabam deixando com que esse amor passional por uma drag fale mais alto do que ser justo, né? Do que ser sensato em alguns momentos. E aí eu meio que fiquei assim, como assim, gente? Falar que a Johara é arrastada só porque ela falou mal da sua drag favorita, mas se a gente for olhar o histórico, a Johara foi bem melhor que a Miss
Miss Cracker, saca? Mas nessa hora também ninguém quer saber de ser sensato, né? O povo quer meter a língua mesmo. É que na verdade sempre vai ter essa coisa de favoritismo, porque a fanbase de uma é maior que a outra, e isso acaba se sobressaindo aqui fora, não tanto lá dentro. E se for assim, falar de uma pessoa arrastada, tecnicamente foi a Cameron, porque tá todo mundo falando o que ela tá fazendo ali. Mas eu entendo um pouco do lado dela de ser assim reservada. Ela não quer ser assim muito julgada pelo público, ela não quer se expor tanto quanto as outras drags se expõem, porque ela é uma pessoa bem reservada. Hoje mesmo ela falou que ela não tem muitos amigos que ela pode recorrer e contar o que acabou de acontecer, os segredos, ela vai direto pra mãe dela. Eu antigamente era bem assim, até que hoje não mudou muito. Eu não tenho assim tantos amigos que eu posso chegar e lá contar tudo. Ela foi arrastada porque a fanbase dela não é tão enorme quanto a da Miss Cracker, por exemplo. Acho que isso que passa a imagem de que a pessoa é arrastada, porque o mesmo histórico que ela teve de 3 fóruns foi o mesmo histórico que a Jujubi teve, mas só que a Jujubi, a diferença dela foi que ela não foi as 3 vezes seguidas, foi só uma vez, depois as outras 2 seguidas, e ficou até a final. Nesse sentido de ser arrastada, de ter uma fanbase maior ou não, eu não acho que tipo, é uma coisa que a produção, por exemplo, tem controle, sabe? Óbvio que sim, ela controla quem ela quer arrastar ou não, mas, por exemplo, não tem como o RuPaul, Visage, os produtores saberem se uma drag vai ter uma grande fanbase ou não. Isso acaba sendo um efeito colateral, né? Aparece uma Miss Cracker lá, que fazendo suas gracinhas conquista uma fanbase imensa, e aí ela acaba sendo eliminada antes de chegar na final. Eu até acredito que a produção meio que se arrependa, né? Que pensa assim, poxa, uma drag que tinha um grande potencial com os fãs pra trazer uma enorme audiência, a gente cortou antes. Eu acho que, nesse sentido, eles até se arrependem. Eles estão ali também tentando fazer o show acontecer, e algumas decisões sempre acabam se tornando aparentemente equivocadas, né? Mas quanto a Cameron ser arrastada de fato, a gente acha isso comparando com outras drags que saíram no lugar dela, né? E olhando as outras drags que compõem esse top 4. Quando as queens voltam pro workroom, pelo menos foi bacana ver que a postura da Cameron dessa vez não foi aquela postura derrotada da semana anterior, né? Porque quando a Cameron eliminou a Monet, ela disse que preferia estar no lugar da Monet, porque estar nessa posição de eliminar alguém é ruim. E aí a gente mesmo achou péssimo esse tipo de postura, né? Porque se você não quer, então, estar aí, filhinha, simbora. Mas dessa vez não. Tipo, parece que ninguém lamentou, de fato, Miss Cracker ter sido dispensada do show, né? E aí é bacana ver depois, né, quando as queens estão de volta no workroom, que elas estão felizes de estarem no top 4 e que vão tentar dar o melhor de si nessa reta final. E aí, quando as drags voltam, né, pro dia seguinte pra descobrirem qual vai ser o desafio da semana, o Paul, mais uma vez, passa aquelas mensagens enigmáticas que eu fico sempre meio perdido. Eu meio que só assisto mesmo por assistir, porque é muito raro o RuPaul dar alguma dica decente nesses recados em vídeo que ela passa pras drags, né? Normalmente, ela só manda os enigmas no ar, e aí pegou, se não pegou, ela acaba explicando quando ela aparece. Mas aí, quando ela apareceu, eu esperei que a gente tivesse o último mini desafio da semana, e infelizmente a gente não teve o último mini desafio, que eu tava muito na torcida de que fosse o desafio dos fantoches. Então, 10ª temporada não trouxe um desafio clássico de Drag Race, que foram os fantoches. O Poia chegou direto falando, vocês vão fazer versos para uma versão remix de American, e depois vão gravar a música com Todd Hall, e ainda com ele vocês vão fazer a coreografia da apresentação final. E ainda nisso tudo, vocês vão participar do podcast What's the Tea comigo e com a Michelle Visage. Ou seja, era um dia de muita correria. Mas eu acho que foi um dia produtivo no geral, porque as queens, né, acabaram fazendo tudo bonitinho e não deu pra perceber que elas ficaram exaustas como algumas drags ficam, né, na reta final de Drag Race. Porque, por exemplo, quando a gente pega a 3ª temporada, o top 3, que é Alexis Mateo, mãe, né, drag da Miss Vandy, Raja e Manila Luzon, tipo assim, as 3 estão acabadíssimas, porque foi uma temporada muito puxada. E nessa 10ª temporada, pelo menos, as drags estão mais leves, né? Elas estão contentes por estar ali e estão dando o seu melhor. É, que eu acho que também é que um dos episódios que puxava bastante, assim, no final era aquele ball. Eu acho que como eles adiantaram o ball, acho que isso deixou elas um pouco mais livre nos últimos desafios, né? Não precisava, assim, tanta correria quanto tinha nas outras temporadas. Sim, porque costurar dá muito trabalho, né? Primeiro que as queens têm que criar um conceito do que elas vão vestir. Aí depois tem que ficar recortando tecido e colando coisas, costurando. Então, assim, é um trampo bem puxado. E o ball, normalmente, são 3 looks, né? Haja tempo, cabeça e habilidade pra costurar 3 looks pra serem desfilados pra bancada de jurados. Então, eles tirando o ball da reta final
final é um alívio que as queens têm. Mas, de certa forma, o episódio final que tem se configurado em Drag Race, né, que é uma música remix de RuPaul, em que as drags acabam acrescentando novos versos, também dá um puta trabalho, porque no caso elas têm que compor novos versos e ainda tem que aprender uma coreografia com o coreógrafo que eles escolhem, que nos últimos tempos também tem sido o Todrick. Então, assim, é muito puxado pra elas. Meio que RuPaul tirou um desafio, que no caso seria costura, e colocou outro desafio, que é escrever, cantar e dançar. Enfim, Drag Race não ficou mais fácil, não. Só mudou mesmo as dificuldades que as queens enfrentam. Pois é, mas falando um pouco desse desafio que elas tiveram que compor, cantar, dançar, tudo nesse episódio, o que eu fiquei assim impressionado foi com a Cameron, porque ela já não é de falar muito. Tudo bem que naquele desafio da Cher a gente viu que ela ganhou porque ela fazia uma boa imitação da Cher, mas eu jamais imaginaria que ela cantava assim tão bem. E o Todrick lá sempre instigando ela a cantar melhor. Isso foi uma coisa assim que eu fiquei tipo, nossa, ela que não fala, a gente não sabe de nada, vai descobrindo assim só as coisas só quando realmente forçam ela. E a Cameron, ela meio que é uma cebola, né, em Drag Race, porque a gente não sabe quem é a Cameron de imediato. A gente vai vendo a cada episódio uma camada e outra dessa cebola sendo retirada e a gente vai conhecendo Cameron aos poucos. Tanto que quando Cameron está conversando com o RuPaul e Michelle Visage durante o podcast, Michelle Visage fala, né, que chegamos nessa altura do campeonato e ainda não sabemos quem é Cameron, nós não conhecemos você direito. E isso é uma grande verdade, assim, da temporada, né? Quem é Cameron Michaels? Teve alguns momentos em que ela se abriu, sim, conta um pouco da sua história, né? Quando, por exemplo, ela fala do ex que a levou pra academia e fez com que ela criasse esse hábito e gosto de praticar exercício físico, e também que por conta de um namorado, ela também largou a drag dela por um tempo. Enfim, a gente foi descobrindo de Cameron, mas de pouquinho em pouquinho. Não foi uma coisa que ela já chegou falando e anunciando, não. Igual, por exemplo, quando a gente pega uma Eureka da vida, que tá sempre falando da vida dela, falando da carreira dela, falando dos problemas dela. A Cameron é completamente o oposto. E é muito bacana a gente ver que esses dois opostos viraram grandes amigos na competição, né? Porque enquanto de um lado a gente tem uma Eureka que fala demais, que acaba até irritando algumas pessoas, temos do outro lado uma Cameron muito calada, que de certa forma também acaba irritando algumas pessoas. Eu acho muito bacana esse contraste. Porque quando você aponta, por exemplo, que a Cameron, sendo mais resguardada, é uma forma dela se preservar, né? De não se queimar diante do público, falando coisas, às vezes, que as pessoas vão levar de forma negativa, o fato da Cameron também ser muito calada acaba fazendo que as pessoas a critiquem e a vejam de forma negativa. Ou seja, Drag Race sempre nos prova que você falando muito ou pouco, as pessoas vão falar de você. Sim, é independente de você falar muito, bastante, ou ser uma pessoa extrovertida, acabam sempre pegando no seu pé, independente da sua personalidade. E uma coisa que eu também gostei, né, que você apontou sobre o Todrick, é que eu acho que a função do Todrick ali é exatamente essa, sabe? Ele é um instrutor severo porque ele quer tirar o melhor das drags. Na hora que tava passando ele na TV, ele tava tweetando, né? E eu achei bem bacana os tweets dele, que nesses tweets ele tava apontando que ele não liga se as pessoas ali vão falar mal dele, vão criticá-lo e tudo mais, porque ele não tá ali como um simples participante qualquer. Ele tá ali como um jurado e como um professor que tem participado de Drag Race há vários anos até, e ele tá ali pra tirar o melhor das drags, porque ele sabe do potencial delas e sabe que se ele não instigar, se ele não cobrar, se ele não fazer esse papel até mesmo de carrasco, as drags não vão colocar todo o seu potencial em jogo. E exemplo melhor disso foi tanto a Asia O'Hara quanto a Cameron. Elas começaram bem fraquinhas, tipo a Asia O'Hara até mais, né? A Asia O'Hara começou bem capengando, mas o Todrick falando, não tá legal, não, vamos fazer assim. Você tem que fazer, né, desse jeito? Então por que você continua insistindo dessa forma? E com a Cameron foi exatamente isso. A Cameron chegou lá e foi cantando e assim, eu achei, putz, que vozeirão, Cameron, mas vamos acordar a filha, com um pouco de ânimo e um pouco de fogo, porque RuPaul canta pop, um pop dance. Aí você vem me cantando com essa voz maravilhosa sua, mas dessa forma desanimada, assim, você não vai transmitir o espírito da coisa. E o Todrick foi lá, né, apertando o máximo possível pra tirar o melhor da Cameron, e eu acho que valeu muito a pena, porque quando ele conseguiu fazer com que a Cameron brilhasse no ensaio, aí foi aquele resultado maravilhoso que nós assistimos e ouvimos. A Asia O'Hara também nesse desafio foi, assim, super bem. O que eu gostei também é que o Todrick forçou-as a fazer algo bom, só que não ficou naquela igual dos episódios anteriores, de ficar forçando uma coisa e ficar falando, você não vai ter tempo de fazer isso, então é melhor você fazer bem agora. A única coisa, assim, que ele forçou é que ele falou pra Eureka, não dorme essa noite, pratica bem essa coreografia, porque é difícil. Esse foi o único momento, assim, que eu vi que ele colocou uma pressão maior, só que fora isso, achei super tranquilo, assim, a posição dele em relação ao tempo. Sim, mas também nesse sentido, aí eu já acho que tem um pouco também, né, da magia dos bastidores, porque eu penso assim, as queens, elas vão ter só um dia pra cantar uma música e fazer uma coreografia, né, Rô? Porque por mais que tenha essa pressão, tenha
esse drama de que, nossa, elas estão indo mal, o resultado final vai ser péssimo, Drag Race sempre entrega uma música, um clipe de alta qualidade. Então eu acredito que eles gravam esse primeiro momento mais pra pegar o drama, pra pegar os erros das drags, mas eu acho que se for preciso eles devem fazer esse treino por 4, 5 dias, porque a coisa tem que sair perfeita. Ainda mais que RuPaul, sendo mercenária como ela é, ela vai querer vender essas músicas, né? A gente sempre sabe. O episódio mal foi ao ar e a música já tá disponível pra comprar no iTunes, ouvir no Spotify, então não tem porquê também ele deixar as drags gravarem uma música ruim e jogar isso nos streamings e downloads da vida depois. Porque ninguém vai querer comprar um produto ruim, né? Então, eu também acho que o Todrick dessa vez, por mais que ele tenha sido severo na forma de cobrar das drags, ele não botou aquela pressão que ele costumava colocar antes, tipo de, nossa, se você não sair bem agora, já era, você tá sendo cortada do reality. Porque eu acho que nessa reta final de Drag Race, eles devem ter uma janela maior de preparo pra com que o resultado final seja bom. Você falando assim dessas coisas de não deixar fazer uma coisa ruim pra não vender, nem vamos mencionar então o final de All Stars 2 com a Roxy, né? Ah, mas eu acho que aquela música ficou tão icônica com a Roxy, porque se for diferente, não teria o mesmo sucesso, né? Porque I'm Roxy Andrews and I Him to Make It Clear, I Know You Love Baby. Nossa, isso é hino. Tanto que as pessoas lembram disso até hoje. Sim, essa parte ficou boa, mas na parte que ela começa a ficar, tipo, cochichando, já ferrou tudo. O segundo momento dela cantando é bem tenebroso, mas acontece, né? Fazer o quê? Não dá pra ser perfeito em tudo, então simbora disponibilizar o que a gente tem. Mesmo porque também a Roxy não iria ser top 3, tampouco vencer a temporada, né? Então, de certa forma, tinha que ter uma justificativa plausível dela ter sido eliminada do top 3. Porque imagina, a Roxy super arrastada durante o All Stars 2 inteiro, chega na reta final e faz uma música foda e acaba vencendo as outras drags. Ia ser muito incoerente, muito. Nada que não seja também novidade em Drag Race, né? E uma outra coisa que você falou é que seria o tempo. Eu não sei de onde o pessoal tirou, porque eu não consegui achar pelo site da VH1, mas no final do All Stars 3 tem um vídeo que elas fizeram pra treinar, né? Lembra que eles falaram que só ia ser um take? Uhum. Aí eu vi há pouco tempo que eles liberaram esse vídeo do ensaio, que elas estão realmente desmontadas e só ensaiando o take único que elas tinham. Então provavelmente no final eles falam assim, você vai ter só hoje pra gravar. Só que esse só hoje que você vai gravar, então você pode fazer quantas vezes você quiser, desde que a gente grave e termine tudo hoje. Então não é só, tipo, você só vai ter essa chance pra fazer isso agora. Eu acho que o final do All Stars 3 realmente pode ter sido mais corrido, porque eles já gravaram a 10ª temporada de RuPaul's Drag Race na sequência da finalização das gravações do All Stars 3, né? Então eu acho bem coerente que, nesse caso, o All Stars 3 tenha sido corrido exatamente pra gravar a nova temporada de Drag Race. Mas eu acho que já a 10ª temporada já teve um tempo maior aí pra eles poderem fazer uma gravação, uma finalização melhor da reta final do programa. Porque quando a gente pega pra analisar também, uma coisa é o Todrick aparecer no meio da temporada pra um desafio musical da Cher, e aí nesse caso, com certeza eles têm o tempo corrido, né? Porque tem os jurados convidados que vão vir pra participar, tem os desafios das outras semanas com outros jurados a participarem, então eu acho que nesse meio tempo aí, enquanto o Drag Race é gravado no decorrer da temporada, eles precisam mesmo agilizar, correr pra tudo ser cumprido no prazo correto. Agora na reta final, ainda mais que não tem jurado convidado, né? Que a gente sabe que sempre são só RuPaul, Visage, Carson Kressley, Ross, e dessa vez teve o Todrick. Como os jurados do último episódio são os mesmos de sempre, não tem uma necessidade de cumprir uma agenda, então eu acredito que dá pra eles terem uma flexibilidade maior na gravação dos desafios finais. Pode ser por isso mesmo, que eu acho que deve envolver mais a agenda do artista que tá indo lá como convidado do que o tempo que eles podem fazer. Tanto que na 9ª temporada, quando a Lady Gaga participou do primeiro episódio, ela até havia comentado que ela sempre quis participar de Drag Race, mas ela nunca conseguia conciliar sua própria agenda com a agenda de gravação do show. Mas aí, quando ela foi convidada mais uma vez pra participar, ela viu que poderia participar, aí meio que ela se jogou pra poder estar lá presente. Mas caso contrário, se não fosse essa possibilidade de agenda dela, ela não teria participado de Drag Race ainda. Então eu acredito que a correria que existe no decorrer da temporada se deve muito à presença dos jurados convidados. E essa parada da agenda dos jurados convidados de Drag Race impactarem na cronologia do programa, né, e dos desafios é tão real e impactante em Drag Race, né, que acaba fazendo com que algumas coisas devam ser corridas por conta dos jurados convidados. É só lembrar da 4ª temporada, a Rita Von Teese foi uma das convidadas da bancada de jurados, e aí
aí ela, no caso, seria a primeira jurada convidada a interagir com as drags no Untucked. Só que no Untucked, o pau tava quebrando numa discussão entre a Fifi O'Hara e a Sharon Needles. O que nem era novidade, né? Porque basicamente todo Untucked Jesus estavam no arranca-rabo louco. E aí o RuPaul aparece na TV e convida as drags para irem para o Golden Bar, que elas teriam uma surpresa lá. E a surpresa, no caso, era a Rita Von Teese. Mas o pau tava quebrando tanto na outra sala, né? No Interior Illusions Lounge, que elas não viram a mensagem de RuPaul. A Rita Von Teese tinha voo para pegar, então ela acabou indo embora e ela não encontrou as drags. Então eu acredito que a agenda dos jurados impacta muito na correria em que Drag Race é, porque como os jurados acabam se tornando um elemento essencial em cada episódio, porque eles opinam, eles de certa forma interferem na decisão de RuPaul, então é preciso com que tudo seja feito no cronograma certinho para que se contemplem os jurados convidados. E nesse caso da Rita Von Teese, eu imagino que as drags depois, né, Fifi O'Hara, Sharon Needles, Patrice Royale, Chad Michaels, tenham até ficado meio chateadas de terem perdido essa oportunidade de conhecer uma estrela que elas idolatram e tal, e até mesmo se inspiram. Então, eu acredito que isso impacta também na correria que as outras temporadas são. Sempre as drags têm que estar com tudo pronto, porque no dia em que elas forem lá no palco principal vai ser o dia em que o jurado X vai estar disponível para participar do programa. E uma coisa assim que me incomodou nesse episódio em si foi mais uma vez a Eureka se mostrando irritante. Depois, né, que as queens fizeram toda essa correria, coitado, de gravar música e conversar com o Paul e Michelle Visage no podcast, elas estão reunidas lá na sala de trabalhos e aí a Eureka fica insistindo para que Cameron cante para elas seus versos da música. E a Cameron não quer cantar. E a Eureka fica insistindo incansavelmente, saca? E aí a Asia O'Hara acaba saindo em defesa da Cameron, falando pra Eureka deixar ela em paz. Se ela não quer cantar, ela não vai cantar. Deixa pra ela cantar na hora do desafio final. E tipo, nessas horas eu super concordei com a Asia, saca? Porque eu acho que o problema da Eureka é que ela se excede demais, sabe? Ela fala demais e isso acaba fazendo com que a gente fique incomodado. Porque ela fica nesse comportamento incessante que faz com que a gente crie resistência com ela. Porque a gente acha que a Eureka vai acabar sendo insistente com algum assunto que a gente já não quer falar mais sobre ou que não quer ficar rendendo. E quando ela fica nessa insistência, isso faz com que a gente crie uma resistência e crie uma certa antipatia por ela. Então, nesse momento, assim, eu não acho que a Eureka seja tão irritante como ela apareceu durante a temporada. Eu só acho que às vezes ela precisa desacelerar um pouco pra com que a convivência seja um pouco mais agradável. Porque se uma pessoa fala não com você, o jeito é você respeitar e seguir adiante, sabe? Não fique insistindo, enchendo o saco, não, porque isso cansa. E ninguém é obrigado a nada. Então, se a Cameron não queria cantar, deixa a Cameron em paz sem cantar. Eu achei bacana nesse sentido a Asia O'Hara sair em defesa da Cameron, porque a Asia O'Hara é isso, né? Ela tem uma postura de mãezona e mãe também, às vezes, tem que fazer com que os filhos parem de brigar e sosseguem o facho. Na verdade, eu acho que ela tinha feito isso porque ela sabe como que a Cameron trabalha. Mas se você ficar insistindo pra ela fazer algo, tipo, pra ela se soltar, ela acaba se soltando um pouco mais, né? Só que ela pode ter passado um pouquinho dos limites, sim, em fazer isso com ela. Mas aí que tá, né, Rô? O momento em que a Cameron tinha que se soltar de verdade era na hora que ela estava gravando a música com o Todrick. O Todrick insistiu, porque o Todrick era o instrutor e tava vendo que o que a Cameron tava fazendo não estava bom o suficiente. Acabou que ele pressionou e ela mostrou o seu talento, né, a sua qualidade vocal. Só que ali no caso da Eureka, na sala de trabalhos, as queens tinham outras coisas pra fazerem, sabe? Elas estavam lá preparando peruca, estavam lá preparando look, então não tinha por que a Cameron ainda ficar perdendo o tempo precioso que ela tinha cantando pra Eureka, porque elas ainda iam ensaiar a coreografia. Então eu acho que, nesse caso, a Eureka pecou pelo excesso, que é uma coisa, assim, que infelizmente tem sido recorrente no comportamento dela, né? Ela insiste tanto com uma coisa que faz com que as pessoas acabem criando essa resistência, essa impressão negativa dela, porque eu não acho mais que ela seja uma pessoa tão chata, mas eu só acho mesmo que ela precisa desacelerar um pouco, às vezes, pra com que a gente não se canse muito dela, né? Porque eu acho que o grande problema é esse. Ela é tão insistente em algumas coisas, como a Asia O'Hara falou no início do episódio, tão loud, né? Tão barulhenta, que faz com que a gente fique com preguiça, porque, tipo, nossa, lá vem a Eureka, vai deixar a gente exausto em 2 minutos. Nessa daí, ela deixou a gente perder o fôlego. Exatamente. E quanto ao ensaio da coreografia, eu achei que as queens estavam, de fato, tentando dar o seu melhor, porque, véi, é top 4. E elas também não estão no escuro, né? Ninguém sabia se ia repetir o formato da final da Season 9 ou se eles iriam voltar, né, pro talvez o antigo formato de colocar um top 3 na final, até mesmo um top 2, né? Nunca se sabe o que passa na cabeça de RuPaul. Então, o ideal seria que elas dessem o seu melhor durante os ensaios. Eu acho que foi o que elas fizeram. Só a Eureka mesmo que tava bem, assim, atrapalhada. Eu acho que isso se mostrou no resultado final, que eu achei a coreografia dela bem fraca em comparação às outras drags. Mas, assim, no geral, eu acho que as drags se dedicaram muito nesse ensaio. E eu achei muito fofo a Aquaria emocionada e até chorando, porque ela estava contente, de verdade, de estar ali na reta final do programa, prestes a chegar no momento decisivo, né, dessa temporada. E eu acho bacana quando as drags, elas se permitem, deixam com que os sentimentos
sentimento fluir, porque às vezes a gente acaba vendo elas mais como o personagem, né? Aquária, personagem Johara, personagem Eureka, personagem Cameron, e não consegue perceber ela como um ser humano que tá ali também vivendo, às vezes, o seu sonho, que foi, por exemplo, o caso da Mayhem Miller, né? Quando ela disse que via todas as suas irmãs drags participando de Drag Race, fazendo sucesso mudar fora, e ela que tentou vários anos não tinha sido chamada ainda, então ela se sentia, de certa forma, fracassada em sua carreira. Então eu acho bacana quando a gente vê esse momento mais humano da Aquária, porque a gente percebe que ela não é só a Aquária, né? Ela também é o Giovanni, essa pessoa que tem seus sonhos, que tem seu desejo de brilhar muito afora, então achei bem bacana da parte dela se permitir chorar. E até o Todrick fala isso, né? Que cute, que fofo. Foi uma das partes também que foi mais fofinha, assim, do episódio, e também pra gente ver que ela não é aquilo que ela passou a ser nos primeiros vídeos promocionais. Então, acho que o problema que a gente teve, assim, nessa impressão negativa no primeiro momento da Aquária, foi algo que até aconteceu mesmo nesse último episódio. São os momentos em que ela tá no confessionário, né? Porque no confessionário a gente percebe que ela tem uma certa postura X ali. Ela tem um certo personagem no momento em que ela tá falando, que ela sempre tá com o nariz empinado, sempre falando que vai ser melhor. Mas eu acredito que esse é o personagem que ela criou pra aquele momento, sabe? Porque quando ela tá mesmo, de fato, interagindo com as queens, nos desafios, ela mostra um lado mais humano, um lado mais agradável. Então eu acho que essa postura mais arrogante, aparecida, mais nariz em pé da Aquária nos confessionários é mais também uma questão de quem está ali, né? Qual produtor que está ali dirigindo a Aquária. Porque a gente sabe que a drag não senta ali e fala o que vem na cabeça. Não é assim que funciona. Normalmente é uma pessoa que faz umas perguntas pra ela e ela tem que responder baseado naquilo. E essa pessoa que faz as perguntas, ela também dá umas dicas, tipo de postura. Aquária, fala assim, fala assado, tem uma postura mais X, tem uma postura mais Y. Então imagino que eles devem ter, né, pedido pra Aquária, seja mais agressiva em tal sentido, seja mais prepotente quando for falar tal coisa. Então acho que isso acaba impactando essa percepção da Aquária arrogante, nariz empinado, porque nos confessionários a postura dela é essa. Se você for reparar como que ela estava no confessionário que apareceu esse 12º episódio, ela continuou com esse nariz empinado, arrogante. Mas aí parece uma Aquária completamente diferente de quando a gente vê o episódio em si, né? Dela interagindo com as drags, dela até mesmo no palco, conversando com o Paul e os outros jurados. Esse episódio pra Asia, ali, dela ter saído um pouco da zona de conforto pra ela, foi também um episódio assim, meio que ela pôde falar da família dela, ela acabou se emocionando, ela contou a história que perdeu o pai e a mãe. O desafio em si, até a roupa que ela vestiu, foi uma roupa totalmente diferente assim, do que a gente tá acostumado a ver. E elas no Untucked, as meninas também acabaram comentando de que toda drag que vai lá, que participa desses concursos, eles querem colocá-las numa caixa, tipo, de só as drags de concurso, as pageant queen. E acaba que às vezes nem é isso, né? Tanto que a Eureka e ela são pageant queens e nenhuma das duas, sim, pelo menos nesse episódio não ficou só focada nisso. Aqueles vestidos grandes, longos, os cabelos todos em pés. Foi mais a Eureka que usou esse estilo de cabelo, né? Ela já usou uma outra coisa mais baixa. O bacana de ter assistido a Asia O'Hara durante essa 10ª temporada foi ver como o estilo da Asia é um estilo versátil, né? Ela não se prendeu ao estilo clássico das Pageant Girls, e ela, a cada semana, tentava mostrar uma versatilidade que, ao meu ver, ela atingiu. Por isso que eu torci muito por ela, enquanto por Aquária nessa reta final, porque pra mim, as duas tiveram o melhor desempenho nessa 10ª temporada. E ver Asia O'Hara a cada episódio mostrando uma faceta nova, mostrando um look diferente, mostrando um desempenho bacana nos desafios, é prova de que Pageant Girls são tão foda quanto qualquer outra, por mais que haja, né, um estigma entre os fãs sobre essas drags. E aí, depois em que tem toda essa preparação, vem a parte mais importante do episódio em si, que é a música, a performance das drags. O Paul aparece no palco, linda como sempre, né, conversa com os jurados convidados, mas aquela recepção básica, né, hoje tudo fica entre família e se embora pro desafio. Eu achei que as queens arrasaram muito no desafio, que elas realmente se dedicaram nos ensaios e sempre tem a grande magia do autotune, né? Porque quando, por exemplo, a Aquária tava lá gravando a música com o Todrick, eu achei assim, que ela teve uma das vozes e versos no geral, assim, a forma que ela cantou foi uma das mais tenebrosas. Eu achei péssimo. Mas o resultado final, assim, saiu maravilhoso. Então, parabéns aí, que eu acho o grande vencedor desse episódio foi o autotune, porque as drags no fim cantaram muito bem, mas a gente sabe que nem todo mundo tem dom pra cantar, né? Então, deve
com certeza ter rolado aí uma ajudinha básica do velho e bom autotune que já salvou a carreira de outras drags aí. E eu achei que, no geral, elas se apresentaram muito bem, dançaram muito bem, e dava pra ver a alegria delas, né? Eu acho muito bacana isso, quando a gente percebe que a drag, ela tá engajada, tá entusiasmada com o desafio e dá o seu melhor, e esse resultado é o resultado que faz com que a gente fique empolgado com o show, né? Porque, embora tenha tido alguns episódios bons, alguns fracos e outros até mesmo ruins, eu acho que quando a gente chega nesse antepenúltimo episódio da temporada e vê esse resultado final positivo, bacana, faz com que a gente até esqueça toda a canseira que teve com o Drag Race no decorrer desses 6 meses praticamente de show rolando na TV. Então eu gostei bastante desse resultado final, e o jeito é celebrar mesmo as Queens, porque elas brilharam muito. E eu achei mais engraçado foi que a música que elas cantaram foi um remix de America, né? Uma música que celebra, exalta os Estados Unidos. Mas uma música que celebra, exalta os Estados Unidos ter samba, eu achei assim bem surpreendente, né? Porque samba é uma coisa bem brasileira, e no nada eles têm uma batida que lembra muito samba. Eu pensei, esse patriotismo aí verde e amarelo eu tô achando bacana. Sem contar também que a Asia foi com a bandeira do Brasil, né? Verde e amarela. Sim. Eu não sei você, mas a hora que a Asia apareceu com esse look, só veio na minha cabeça Kennedy Davenport na turnê Work the Road. Porque na turnê Work the Road, as drags, elas sempre desfilam uma roupa temática de algum país, né? E a Kennedy, ela desfila pro Brasil e usa um look parecidíssimo com esse. A hora que apareceu lá a Asia O'Hara, eu pensei na hora na Kennedy, pensei, no caralho, Kennedy ressuscitou na final da 10ª temporada de Drag Race. Em comparação a esse desafio da 10ª temporada com o do All Stars, eu prefiro ainda mais, assim, o resultado final do All Stars. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa música da RuPaul. Então, eu prefiro bem mais a final do All Stars 3, que foi aquela coisa gravada continuamente, mas, na verdade, só o clipe, não o último episódio. Eu pensava que eles fariam um remix de Call Me Mother ou alguma outra música assim mais agitada. Mas até que a letra delas ficaram boas e o resultado foi até que ok. Mas pra mim eu prefiro do All Stars 3. Nossa, eu amei muito, porque America é uma das músicas favoritas, assim, do álbum American da RuPaul. Ainda mais que é uma música com batidão mesmo e tal, quase uma coisa assim, pra bater cabelo em boate, eu gostei bastante. E ver as Queens cantando ela, eu adorei. Na verdade, quando o RuPaul lançou o álbum American, que foi ano passado, eu já esperava que elas usassem a música American no ano passado mesmo. Só que, né, a gente tem que pensar que quando a 9ª temporada foi gravada, ela foi gravada em 2016, antes das eleições dos Estados Unidos para eleger o novo presidente ocorrerem. Então, naquele momento, todo mundo acreditava que a Hillary Clinton iria ganhar. Então, talvez naquele momento tinha por que fazer uma música enaltecendo o povo americano e suas lutas diárias. Aí, um ano depois, Trump já está eleito, fazendo um monte de cagada no poder. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer uma música para enaltecer a cultura americana, para enaltecer o povo, e também uma forma de protesto pelo governo vigente, né? Então achei bem assim coerente com a cultura deles mesmo, né? De serem bem militantes, porque eles acreditam, bem patriotas também nesse caso. Então achei meio que ok, até normal eles trazerem a América pra roda. Eu gosto de América, então eu gostei. Mas eu também, sei lá, acho que eu senti falta da apresentação ocorrendo no palco principal, né? Porque meio que eles gravaram no estúdio a música final e ficou só aquela coisa ali fechada. Eu acho que nesse sentido o resultado final da música, né, Kitty Girl no All Stars 3, ele é mais agradável, mais interessante, porque eles usaram todo o estúdio, usaram locações diferentes, né? E quando você usa locações diferentes, meio que você não cansa os espectadores, porque você está mostrando coisas novas. Embora cada Queen ele tenha tido seu momento pra cantar e tudo mais, eles ficaram num lugar fechado e tal, que não mudava nem o cenário, e isso meio que deixou um pouquinho cansativo também. O que é diferente, por exemplo, de The Realness da 8ª temporada, que embora as Queens estivessem no estúdio, tinha essa questão, né, da mudança um pouco de cenário, mudança de certa forma locação em que elas estavam. Mas é isso, né? Cada temporada nova, uma proposta diferente de música final. Ah, mas eu não falo nem quanto assim ao espaço que elas estavam se apresentando, mas eu falo em questão da batida da música, porque pra mim eu não gosto muito dessa batida de American. Eu acho que tem outras músicas que poderiam ficar mais legais se fizessem o remix dessas outras, mas... Não, eu entendi. Mas é porque eu tô falando nesse sentido também. Eu acho que uma das coisas, assim, que eu considero como ponto negativo da gravação dessa música foi eles terem ficado presos no estúdio, sendo que eles poderiam, talvez até mesmo ter apresentado no palco, porque é uma coisa que a gente já tá acostumado, né? Eu acho que, de certa forma, é um desafio até um pouco maior, porque o palco, ele tem um espaço mais reduzido e tudo mais, e ali no estúdio eu acho que ficou uma coisa muito fechada, meio claustrofóbica até. Mas assim, se eu for analisar, eu dou nota 8 pro clipe de American Remix. Eu dou um 7, por aí. Tá bom. Melhor que 5, né? E outra coisa também que eu gosto nesse momento final, assim, da temporada, é quando o RuPaul chega pras Queens e mostra a foto delas quando criança e pergunta o que as drags falariam
para suas crianças, porque eu acho que é um momento, assim, também de fazer um balanço da vida, né? E a gente sabe que não é fácil ser LGBT, por mais que a gente, né, esteja em 2018 e pareça que algumas coisas tenham melhorado, a maioria das drags ali passaram por momentos difíceis em suas vidas. A gente ainda não tá no mundo ideal em que pessoas LGBT são super aceitas, super queridas, super celebradas. A gente ainda tá na luta por melhores condições de vida, por direitos sociais. Então, ainda é um momento em que a gente tem que fazer um balanço mesmo e ver o que a gente conquistou e o que a gente ainda precisa conquistar. Então, quando a gente olha assim, né, pra nossa história e tem a oportunidade de conversar com o nosso eu mais novo, né, nosso eu infantil, nosso eu criança, é bacana a gente passar essa mensagem de esperança, de que as coisas vão melhorar e de que a gente vai poder realizar nossos sonhos, seja ele qual for, e acima de tudo a gente vai poder ser fiel a quem nós somos. Vamos poder ser gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e seguir a nossa vida, nosso destino conforme a gente acredita, conforme a gente quer. Não tem que se prender às convenções e padrões sociais. Então eu sempre gosto desse momento em que as coisas têm oportunidade. Quem sabe que é uma oportunidade fantasiosa, porque ainda não existe uma máquina do tempo, né? Que eu possa mandar uma mensagem pro meu eu do passado, mas eu acho bacana. Isso porque também é uma forma da gente fazer um balanço pessoal, né? A gente projetar nesse momento das queens, a gente conversando também com o nosso eu infantil. Eu fico imaginando o que eu falaria, sabe? Pro Saulo mais novo, que a vida ia melhorar mesmo, que ele não estava confuso, de que ele não tinha que ficar preocupado com a igreja, com a religião, de que Deus iria puni-lo, porque isso também é uma coisa que ele ia perceber com o tempo que pra ele não era algo que dizia muito sobre a vida dele, sobre as crenças dele, saca? Que as coisas iriam melhorar e que ele poderia ser fiel a quem ele é e que vale a pena ser ele, saca? Eu acho que é bacana nesse sentido também a gente projetar e pensar o que a gente diria pra nossa versão infantil. Acho que a vida vale a pena e que a gente também não deve se apegar ao que os outros que nos perseguem, que nos oprimem falam. O que é importante é ser fiel a nós mesmos. Enfim, eu acho bem bacana esse momento em que as queens têm oportunidade de tentar fazer essa conexão com o seu passado. Eu acho que eu também falaria assim a mesma coisa, de tipo, aceitar quem é, independente de ser gordinho, ser a chacota da escola, da sala, de você ser ou não ser gay, aceitar tudo que você é. E tudo mais pra frente, quando você for mais velho, tudo vai melhorar e ficar no lugar certo. É bacana porque essas coisas que a sociedade faz a gente acreditar que é o que nos faz mal, seja marginalizado, na verdade tudo isso nos fortalece. Por isso que eu acho que LGBTs, negros, mulheres, são as pessoas assim, mais fodas que existem na nossa sociedade, porque são pessoas que enfrentam opressão desde criança e infelizmente é uma realidade que a gente vive, mas são que façam que a gente se fortaleça e cresça forte, cresça foda pra enfrentar esse mundo injusto e cruel conosco. Então eu acho muito válido mesmo a gente às vezes fazer esse balanço pessoal e perceber que, poxa, a gente tá vivendo um momento bacana da nossa vida que vale a pena celebrar, não ficar preso às coisas negativas que a gente acaba vivendo. E outra coisa que eu acho bacana também é que as queens normalmente são muito fofinhas quando criança, né? Eu vejo as fotos delas e acho assim, que gracinha que eles eram. E algumas quando crescem não ficam tão bonitas, mas é a vida, né? E por fim, acabou que as drags foram dublar Call Me Mother. E pra mim foi assim, o grande choque da temporada, porque nas últimas semanas o que mais falou foi o fato de RuPaul ter plagiado a música The Big Big Beat, da Azealia Banks. E isso foi assim, né? Uma das coisas mais faladas nas redes sociais nos últimos tempos. Teve tanto a Azealia Banks falando mal de RuPaul, quanto os fãs de Drag Race, até mesmo as Girls falando mal de Azealia Banks, assim. Foi um bafafá imenso. E a Azealia Banks, em algum momento, até conseguiu tirar Call Me Mother e outras músicas de American da plataforma Spotify. E ela até declarou que havia atuado nesse sentido pra tirar essas músicas dessas plataformas, porque estavam infringindo direitos autorais. Então, né, ficou claro que ela estava resolvendo os problemas com o RuPaul em um processo judicial, porque até então ela queria só que o RuPaul desse os créditos da música pra ela. Ela não queria tomar nenhum tipo de atitude legal, mas ela acreditou que era o ideal fazer e fez. Mas aí, depois de um tempo, Call Me Mother e outra música que havia saído também voltaram pra plataforma do Spotify. E aí, chegou agora na final, as queens acabaram dublando mesmo Call Me Mother. E eu fiquei assim, caralho, o RuPaul não tem medo do perigo mesmo, né? Mas eu acredito que, na verdade, ela deve ter feito algum tipo de acordo, né, judicial aí com a Azealia Banks e, por fim, a música voltou pra plataforma, porque vamos combinar, né? É mais fácil eles pagarem o que devem pagar pra cantora do que refilmar toda a final de Drag Race. Imagina também, depois tá aqui fora, as queens vendo o que elas viram, elas poderiam muito bem também colocar um preço, né? Não. Eu gravei isso aí, foi lá em 2017. Eu cobrei valor X, agora pra voltar eu vou cobrar um valor Y e eu quero ganhar em cima disso, ainda quero outros tipos de acordo com a VH1, porque, né? É assim, é o jogo do showbiz. Eles te pedem X e você exige Y pra fazer com que as coisas funcionem. Essa questão judicial sobre o álbum da música, a gente não sabe muita coisa porque também não divulgaram e não vazaram
vazaram mais nada, né? É porque quando tem esse tipo de treta, a RuPaul ela fica muito quieta, né? Ela não se pronuncia. Na verdade, ela só se pronunciou postando no Twitter dela de que a música Call Me Mother havia voltado pro Spotify, mas caso contrário, ela permaneceu caladinha, pianinho. O RuPaul é muito esperta, né? Tipo assim, dá pra ver que ela é velha no showbiz, que ela ali é cobra criada mesmo, que ela não se deixa abalar tão fácil assim pelo que tá rolando. Ela vai lá, faz o dela e comenta as coisas e publica as coisas quando convém mesmo. Ela, por mais que esteja envolvida com algum tipo de polêmica, ela não se pronuncia, porque deve estar certo no que ela acredita que qualquer coisa que ela pronunciar pode voltar contra ela. Então o melhor é fazer egípcia, e a gente sabe como que o RuPaul sabe fazer egípcia muito bem. E por fim, tivemos o Untucked, que eu achei bem interessante também, que diferente dos outros, né, que a gente sempre gostava de ver algum tipo de drama, de barraco, o Untucked final normalmente é sempre um balanço que as drags fazem do desempenho delas na temporada e tudo mais. Então achei bem bacana, especialmente quando a Aquaria fala sobre a amizade que ela criou com a Asia O'Hara, de que a Asia ajudou que ela fosse bastante pé no chão e mais humilde e amigável, né? Eu achei bem bacana esse momento em que elas trocam essas palavras gentis uma com a outra, de que, no caso, né, a grande amizade que elas fizeram na temporada foram tanto Asia O'Hara quanto a Aquaria. E a Eureka e a Cameron, a gente já sabe, né, há vários episódios que elas são também boas amigas. E eu acho que é isso, né? A hora que a gente chega nessa reta final de Drag Race, o ideal mesmo é celebrar e comemorar a temporada, e que por mais que tenha tido momentos em que a gente não gostou tanto, ou que gostou demais, enfim, é um momento em celebrar, fazer um balanço mesmo e torcer pra que numa nova temporada as coisas ocorram de forma tão divertida e entretida como rolou até então. E depois que esse momento das drags, o Untucked conversando e fazendo esse balanço, elas acabam indo embora. Eu achei bem bacana esse momento em que elas vão embora, porque é um momento em que elas acabam passando uma mensagem positiva, né? Porque todas as despedidas ali pra mim foram tristes. Eu fiquei muito arrasado com as despedidas da maioria das drags, porque elas sempre saem chorando, ressentidas com alguma coisa, e dessa vez não, né? O top 4 foi embora super feliz. Eu acho que pelo menos deixa uma mensagem assim positiva, né? Deixa o Untucked de certa forma mais pra cima, porque depois que o Untucked mudou, ele ficou muito pesado, né? Ele ficou com um clima muito tenso. E dessa forma, pelo menos, termina alegre e com a esperança de que ano que vem tenha mais. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.